Thiago, mas ainda não falta muito tempo para a semifinal de Copa do Brasil? Falta, concordo com vocês. Mas nesse final de semana, a gente teve uma prévia pelo Campeonato Brasileiro do que vem por aí. Muitos chamam de malvadão, outros chamam de melhor time do Brasil. Eu vou me resumir a chamar de Flamengo. Óbvio, um adversário extremamente difícil. O sorteio novamente bota Flamengo e Atlético na mesma disputa, né? Vem virando uma rotina na Copa do Brasil. E se debate muito em relação à capacidade ou à falta de capacidade do Atlético de enfrentar um adversário de um nível muito alto e buscar uma classificação nesse momento de afunilamento da competição, né? Só sobraram 4 equipes na Copa do Brasil, uma competição muito grande, uma competição muito longa, e o Atlético chega nesse momento decisivo, enfrentando uma das equipes mais diferentes e, para mim, o melhor time do futebol brasileiro. Então, acho que a gente precisa olhar para 2 cenários hoje. Óbvio que no momento do confronto as coisas podem ter mudado, mas olhando para 2 cenários hoje, o cenário do Flamengo e o cenário do Atlético. O cenário do Flamengo, vamos começar falando, é um time que acabou de receber reforços consideráveis. Andréas Pereira, Kennedy, Davi Luiz não são pouca coisa, tá ligado? Não são pouca coisa mesmo. Mas, de qualquer maneira, já tinham um grupo muito forte. A grande questão é, a gente sabe que taticamente o Flamengo não vive o seu melhor momento. Renato Gaúcho, apesar dos grandes resultados, das grandes atuações, eu acho que o primeiro tempo contra o Atlético foi uma das grandes atuações que a gente viu o Flamengo jogar, proporcionar ao seu torcedor. Ainda existem alguns buracos, ainda existem algumas questões. Acho que, por exemplo, o Flamengo deixa muito espaço nos corredores. O Flamengo tem dificuldade em controlar profundidade. Então é um Flamengo com defeitos, mas tem muito mais qualidade. E o seu torcedor sabe disso. Se algum torcedor do Flamengo acabar entrando nesse vídeo, provavelmente acredito que ele vai concordar comigo, porque no final das contas, nem a totalidade da torcida do Flamengo, de maneira justa ou de maneira injusta, não sei e não quero saber, mas nem a totalidade da torcida do Flamengo vem curtindo tanto momento que a equipe vive, sabendo do que a equipe pode proporcionar. Isso é um detalhe. A gente pode ver um Flamengo mais pronto, um Flamengo apresentando menos defeitos daqui a algum período, e nesse período aconteceu o confronto contra o Atlético? Óbvio que pode. O processo de evolução do Flamengo é constante e a gente viu isso, por exemplo, na temporada passada, quando o time deu uma arrancada. Mas um ponto que eu queria abordar é em relação à previsibilidade que o Flamengo do Renato Gaúcho ele oferece ao jogo. Não só ao torcedor que acompanha constantemente o Flamengo, que esse eu acho que sabe mais que qualquer um, mas ao jogo de futebol. E é uma previsibilidade que se baseia em 2 lances que foram muito significativos no jogo contra o Atlético. O segundo e o terceiro gol. O segundo, que já está virando tradicional, essa saída da referência do Gabriel, sabe? Com o Bruno Henrique atacando as costas do lateral no lado inverso. E na maioria das vezes faz o gol, porque o Bruno Henrique tem características físicas como velocidade, altura e explosão, que fazem que a cabeçada dele seja quase, inalcançável, sabe? Então, no final das contas, é um lance pra gente ficar ligado. E outros lances vão surgir, porque o Flamengo é um time de muito repertório, mas não é a primeira vez que a gente vê um gol desse. Se eu não me engano, contra o Barcelona teve um gol desse, em outros jogos teve um gol desse, acho que nos 2 jogos contra o Barcelona, sabe? E o Flamengo vem insistindo nesse lance, e é uma porrada na comissão técnica do Atlético. Era pro Atlético saber e controlar esse lance, sabe? É um lance previsível. É um lance que a gente não pode dar brecha ao ponto de novamente ver o Flamengo tendo sucesso. Porque o Flamengo, ele representa uma frase que o Antônio falava muito. O Flamengo é um time fácil de se prever, difícil de se marcar, muito pelas individualidades que a equipe tem. Então, esse é o primeiro lance. O segundo lance é o gol, né? O terceiro gol, no caso. O segundo gol a gente já falou, o terceiro gol. É um time muito forte nas transições. Então o Atlético precisa ser muito frio e calculista no momento que vai para cima, porque se deixar espaço, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Andréas,
Bruno Henrique, os laterais, os zagueiros, todo mundo faz essa transição muito rápida, chega ao gol adversário de maneira muito veloz e é muito difícil de alcançar se você não tiver a sua defesa bem postada, sabe? Então acho que são dois fatores assim que eu olhei e falei, putz, velho, não é possível que o Atlético tá cedendo essas oportunidade de gol ao Flamengo, sendo que é algo extremamente óbvio. Então, acho que esse é o lado do Flamengo, um time que ainda é previsível, mas muito difícil de marcar, e principalmente um time que convive com uma instabilidade tática, uma instabilidade da aprovação ao seu torcedor, mas é um time que pode evoluir. Traduzindo, é um time muito forte, o time mais forte do Brasil, mas muita gente vê o futebol de maneira diferente, né? Acredito que da maioria do pessoal que me acompanha, poucos têm uma visão 100% parecida com a minha, ou até mesmo nenhum. Mas se tem algo que me apaixona no futebol, eu estava conversando isso até com minha mãe, que ela me perguntou, por que você é tão fascinado pelo jogo? Aí eu respondi para ela, esse lado estratégico, ele me encanta bastante. Esse lado de olhar para o jogo e ver cada detalhe acontecendo da maneira mais minuciosa possível, ele me encanta, tá ligado? Ele me encanta e me encanta muito. Então, como eu falei no vídeo anterior, Flamengo tem mais time, Flamengo tem mais time. Flamengo tem mais capacidade de se classificar e chegar na final? Flamengo tem, com certeza, mais capacidade. O Flamengo tem mais elenco, mas o Flamengo ele só não pode ter um fator. O Flamengo não pode ter um plano melhor. Se o Atlético tiver um plano melhor, o Atlético se classifica. E como se baseia esse plano? O plano se baseia entendendo cada detalhe do Flamengo. Então eu não vou falar que vai ser uma classificação para o Nicão decidir, porque é uma responsabilidade muito grande nas costas do nosso melhor jogador da temporada. Eu não vou falar que é um jogo para o Terãs decidir, é muito peso nas costas para o nosso melhor reforço da temporada, sabe? Eu não vou falar que é um jogo para o Abner, para o Marcinho, para o Bissoli, para o Pedro Rocha. É um jogo para Valentim, Bruno Lazzaroni e Paulo Autuori.